É isso aí, meus alunos. Salve, salve, mediação tecnológica, primeiro ano. Professor Silvio Santos aqui com vocês e professor Sâmio, né? Nosso professor intérprete aqui de Libras, tá bom? É sempre a gente procurando dar acessibilidade, né? Proporcionar acessibilidade aí para que nenhum de vocês fique de fora do conhecimento. Afinal de contas, a gente está trilhando um caminho de conhecimento e a gente quer que todos vocês participem e o que tiver ao nosso alcance, você vai se dar bem, né? Se depender da gente, beleza? Estamos falando sobre célula de uma forma geral. Já falamos lá sobre membrana, falamos sobre componentes citoplasmáticos, né? Ou estruturas citoplasmáticas, é a mesma coisa, tá? E agora nós vamos falar de uma coisa muito importante da célula, que é o quê? O nosso DNA, beleza? Joga aí na tela. Inclusive hoje tem paródia, né? Hoje a gente vai ter paródia aí. Componentes citoplasmáticos, componentes do núcleo, material genético. Por que é importante a gente estudar os componentes do núcleo? Por quê? Porque é no núcleo que fica a nossa, digamos, a nossa semente, né? A sequência genética que vai dar origem a sequência genética que vai dar origem à nossa pessoa, tá? Beleza, agora tá filé demais, hein? Obrigado. Bom, então é isso. Habilidades: reconhecer os diferentes tipos de organização e forma de obtenção de energia dos seres vivos. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida, né? Então, temos aí a primeira parte do assunto, componentes do núcleo, né? O que seriam esses componentes aí? Historicamente falando, né, o pesquisador escocês Robert Brown, ele é considerado o descobridor, né, do núcleo celular. O nome que ele escolheu expressa essa convicção. A palavra núcleo vem do grego nux, que significa o quê? Semente, ou seja, é na semente que se guarda, né, a informação genética de um ser vivo. Então, Brown imaginou que o núcleo fosse a semente da célula, né, por analogia aos frutos. Então, de uma certa forma, ele não pensou nenhum absurdo, né? Ele mesmo sem existir um conhecimento muito científico sobre isso naquela época, mas ele fez uma analogia que faz sentido. O núcleo é ele que dá origem, né? É ele que manda na célula, ele, digamos que é a cabeça pensante, é como se fosse a cabeça pensante da célula, tá? É a partir do núcleo, do que se encontra dentro do núcleo, que o metabolismo celular vai agir. É justamente para suprir as necessidades que vêm do núcleo. Então, a gente tem aí, principalmente no núcleo, a membrana carioteca, tá bom? O que é a membrana carioteca? É a membrana que constitui o núcleo, tá? Lembra lá das células procariontes e eucariontes? As células procariontes são desprovidas de membrana carioteca, portanto, elas não têm núcleo. Já as células eucariontes possuem membrana carioteca e, portanto, possuem núcleo, que é onde vai ficar guardado o material genético, tá bom? Essa membrana carioteca, ela é o que a gente pode chamar de núcleo. É a mesma coisa, tá bom? Então, a carioteca, ela é perfurada por milhares de poros. Vocês estão conseguindo ver aqui esses poros, né? Vários buraquinhos, tá? Através das quais determinadas substâncias entram e saem do núcleo. Ou seja, o que está dentro do núcleo, dependendo de que tipo de substância for, essa substância pode sair do núcleo, tá? A gente vai entender isso melhor quando a gente for falar do RNA. Então aqui, ó, mais especificamente, membrana externa, né? Membrana interna do envelope nuclear. Dentro do núcleo nós temos o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, entendeu? O nucleolo ele está muito associado a funções de produção de ribossomos. Lembra os ribossomos, aqueles que produzem proteínas no nosso organismo?
aquele componente citoplasmático. Então, o nucleolo está muito associado à produção de ribossomos, tá bom? O nucleoplasma é como se fosse o citoplasma do núcleo, é aquele líquido viscoso, aquela parte viscosa onde estão imersas, suspensas os componentes nucleares, tá? Cromatina vai ter nessa porção, né? Eucromalina, que são as proteínas aí que vão dar consistência aos cromossomos. Ribossomos aderidos aqui na parte de fora, você vê como faz sentido o que eu falei, né? O nucleolo ele vai influenciar aí na produção de ribossomos e esses ribossomos vão começar a sair do núcleo já aparecendo ali na membrana carioteca pelo lado externo, tá? E os vários poros nucleares, que é esse que a gente falou aqui no texto, tá bom? Então, evolutivamente falando, tá? É importante você entender que qual seria a diferença principal entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? É justamente o aparecimento da membrana carioteca. Ora, se a principal diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte é justamente a presença de núcleo em uma delas, que no caso é a eucarionte, né? E sabendo que a célula eucarionte é uma célula mais evoluída, então você pensa, bom, se a célula eucarionte, deixa eu até aparecer aqui para você, se a célula eucarionte ela é mais evoluída da procarionte, né? Aí você pergunta, o que ela tem a mais para ser considerada evoluída, né? Ela tem núcleo, a eucarionte tem núcleo, a procarionte não tem. Então, logo, a gente pode deduzir que a principal diferença evolutiva que diferenciou uma da outra é justamente o aparecimento dessa membrana aqui, ó, né? A membrana que está aqui em vermelho, né, ao redor do núcleo, que tem esse nome aqui, ó, membrana carioteca, tá bom? Então, só é provido de membrana carioteca aqueles seres que possuem núcleo, portanto, os seres eucariontes, beleza? Uma outra questão também é que os seres mais primitivos, né, os procariontes, que não tinham e não têm o núcleo, eles tinham DNA disperso no citoplasma. Então, qualquer coisa que danificasse ou que danifique uma célula dessa, ela pode atingir diretamente o DNA. A partir do momento que existe uma célula que tem núcleo e esse DNA fica guardado nesse núcleo, então, automaticamente ele está mais protegido. Então, nem tudo que danifica essa célula vai causar dano no material genético, né? Que é o material que dá origem aos descendentes dessa célula. Então, ela tem mais capacidade o quê? De se perpetuar e de promover evoluções ao longo do tempo, tá bom? Voltando lá para a tela. Os poros nucleares são mais do que simples aberturas, né? Em cada poro existe uma complexa estrutura proteica que funciona como uma válvula, ou seja, é como se ela selecionasse, né? Ela deixa entrar, deixa sair, dependendo do que for a substância. Tá bom? Abrindo-se para a passagem de determinadas moléculas e fechando-se em seguida, né? Então, isso aqui corrobora com o que eu acabei de falar, no sentido dela ser seletiva. Lembrando daquela característica lá da membrana plasmática, lembra? Função seletiva. Ela tem um poro ali de entrada, a gente chama de poro, tá? Ela tem esse poro de entrada, porém, de entrada ou saída, né? Porém, não é qualquer coisa que entra, não é qualquer coisa que sai. Vai depender da necessidade do que o núcleo está querendo ali naquele momento. Tá? Bom, o núcleo, ele é uma estrutura que vai principalmente abrigar DNA. Tá? E, automaticamente, RNA. Esses dois são os que a gente chama de ácido nucleico, tá? A gente vai estar vendo principalmente as principais diferenças entre um e outro, tá? Eu tenho até uma paródiazinha que fala com isso, que eu acho que na próxima aula vai rolar essa paródia, beleza? Então, especificamente, existe o nucleolo, os poros,
os espaços perinuclear, membrana externa e interna. Basicamente, o núcleo ele é uma estrutura simples, tá? Porém, com uma importância muito grande dentro devido ao que ele guarda nele, né? Que é o material genético. Dentro do núcleo, a gente vai encontrar os nossos cromossomos, que nada mais é do que o DNA do ser vivo. No caso do nosso cromossomo, nós seres humanos, nós vamos ter um cariótipo desse tipo aqui, ó. Chama-se cariótipo, tá bom? Cariótipo é a quantidade de cromossomos que um indivíduo tem. Por exemplo, o nosso cariótipo, ele é 46 cromossomos, ele é formado por 46 cromossomos, tá bom? Ou 22 pares, 23 pares, tá bom? Né? Concorda comigo? 46 é a mesma coisa que 23 pares. 23 vezes 2, 46. No qual 2 cromossomos desses 46 são os cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. E 44 ou 22 pares, que vai dar a mesma coisa, são autossomos, tá bom? Ou seja, o par de cromossomo sexual vai influenciar se esse indivíduo vai ser macho ou fêmea, numa linguagem mais geral, tá? Os cromossomos autossomos, eles não vão influenciar na composição de gênero, né, de sexual desse indivíduo, tá bom? O que vai definir se eu sou homem ou mulher é o último par de cromossomos. Se for XX, vai ser mulher. Se for XY, vai ser homem. Mas os outros 44 cromossomos, né, ou 22 pares, não vão influenciar nisso, tá? Agora, é claro, várias síndromes podem aparecer tanto no par de cromossomo sexual quanto nos 44 cromossomos autossomos, beleza? Então, de uma regra geral, esse é o cariótipo humano, nesse caso aqui a gente está falando do humano, e é isso que você vai encontrar dentro do núcleo. Ele vai guardar isso aqui, tá bom? A gente chama cromossomos. Aqui é uma imagem já... Ali a gente viu uma imagem tipo desenhada no computador. Aqui é uma imagem de um cariótipo normal. Isso aqui, esse tipo de exame, né, muitas vezes ele é feito para detectar algum tipo de anomalia, algum tipo de mutação estrutural no cromossomo do indivíduo, tá? Então, é assim que os nossos cromossomos são de verdade. Isso aqui é um cromossomo, é uma foto real de um cariótipo, tá bom? O médico, o profissional que vai analisar esse cariótipo, ele vai analisar os tamanhos, né? Ele vai analisar se a quantidade de pares está correta, né? Se esse indivíduo tem um cromossomo a mais, se esse indivíduo ele tem um cromossomo a menos, né? Você consegue perceber que ele segue uma lógica, ele vai tipo dos maiores para os menores, sempre aos pares. Sempre um cromossomo de um determinado tamanho, ele vai ter um outro cromossomo que vai fazer um par com ele de tamanho semelhante. E assim, né? Tanto que um cromossomo vem do pai, outro vem da mãe. Então, existe um padrão a ser seguido, digamos assim. Tá? Aí, de repente, num exame desse, pode ser detectada alguma anomalia? Pode ser detectado síndromes, por exemplo, se você tiver um cromossomo a mais aqui no 21. Então, essa pessoa pode ser síndrome de Down, né? Isso é uma síndrome autossômica, no sentido dela não depende de ser homem ou mulher, né? Lembra que eu falei? Os 44 cromossomos, eles não influenciam na sexualidade do indivíduo. Porém, o que acontece nesses cromossomos autossômicos, eles podem acontecer tanto em mulher ou em homem. Agora, se a alteração genética for em um cromossomo masculino ou em um cromossomo sexual, aí vai depender do tipo de alteração que aconteceu para a gente saber se ele só vai dar em homem ou se ele só vai dar em mulher, tá? Então a gente tem a síndrome de Klinefelter, né, que o indivíduo nasce XXY,
tá bom? E tem a síndrome de Turner, por exemplo, que a pessoa só nasce X, ela nasce com um cromossomo a menos. Então, só vai afetar indivíduos do sexo feminino. Klinefelter só vai afetar indivíduos do sexo masculino e assim vai. Então, todo esse material genético aqui vai estar incluso dentro do núcleo, né? Aqui a gente tem a mesma imagem, só que colorida de uma forma diferente, para facilitar até mesmo a identificação dos danos que, por acaso, podem estar presentes num cariótipo humano. Tá? Para que se faz esse tipo de exame? Exatamente para você analisar a estrutura dos cromossomos, se está tudo ok, né? Se tem alguma propensão, algum tipo de síndrome ou de anomalia cromossômica, tá bom? Então vocês percebem, sempre 22 pares, sempre 22 pares aqui, ó, autossomos e o último par sexual. Esses 22 pares aqui somam 44, né? 22 vezes 2, 44, com mais 2, 46, que é o cariótipo normal do indivíduo humano. Aí você pode pensar assim, olha aqui para mim. Aí você pode pensar da seguinte forma: então se eu tiver mais cromossomos, eu sou melhor do que outro, eu sou mais eficiente, eu sou um ser humano diferenciado. Você vai ser um ser humano diferenciado, sim, mas portador de alguma síndrome. Tanto se você, ou alguma anomalia mais severa, né? Tanto se você tiver mais ou se você tiver menos. Nesse caso aqui, para que você seja normal no sentido assim de cariótipo, você tem que ter 46. Se você tiver menos ou se você tiver mais, algum tipo de especialidade, né, você vai apresentar. Especialidade que eu digo na questão de você ser especial, né? Como se fosse um indivíduo que a gente chama de especial. Você vai ter algum déficit de metabolismo, né? No caso a síndrome de Down, né? Quando aparece a síndrome de Down, a pessoa tem 47 cromossomos, né? Ela não tem 46. Isso não faz dela, digamos, um ser humano melhor. Não, ela vai ser portadora de uma síndrome, tá? E assim, aquelas síndromes que aumentam ou que diminuem vão acontecer aleatoriamente aí na formação aí do seu DNA. Beleza? Vamos lá. Joga na tela agora de volta. Bom, as partes de um cromossomo separadas pelo centrômero, tá? Centrômero é a cintura aqui, ó. Essa cinturinha que une, tá? São chamadas de braços cromossômicos. Então, a gente tem os braços cromossômicos, também são chamados de cromátides, tá? Você acostuma com esse nome aí, as cromátides. Tá? E essas cromátides são irmãs, porque elas estão uma do lado da outra. Então, aqui você não tem exatamente só um cromossomo, você tem dois que estão ligados pelo centrômero, tá bom? Entre os braços cromossômicos, determinada pela posição do centrômero, permite classificar os cromossomos em 4 tipos, ou seja, dependendo de onde a altura desse centrômero vai estar, a gente vai ter uma classificação para cada tipo de cromossomo, para você entender melhor. Existe o centrômero, que a ligação entre os dois está lá no meio, bem, parece assim que é milimétrico, né? Bem no meio. Esse é o metacêntrico, né? Tem aquele que está um pouco acima do centro, submetacêntrico. Acrocêntrico é aquele que está mais lá em cima. Tá? Acho que você já deu para entender a dinâmica aqui da situação. E os telocêntricos, né? Que ficam ali formando ali na parte telomérica do cromossomo, né? Que está a parte tanto de cima quanto a de baixo. Tá? Então, isso aqui é referente à morfologia dos cromossomos. Sempre um cromossomo ele vai ser parecido com um desses daqui. Tá bom? Bom, essa imagem aqui mostra uma célula, né? E mais no centro dessa célula, né, a gente tem um núcleo. Né? E você percebe lá dentro os cromossomozinhos, né? Que a gente acabou de ver, que a gente entendeu que tem 22 pares, né, de autossomos e mais 2 sexuais, enfim. E ao todo são 46. Aí existe aqui uma espécie de destaque. O que tem em um cromossomo desse? Ele nada mais é do que
um enovelado de genes, que de fato é o RNA. Por isso que a gente... O RNA não, né? O DNA. É por isso que a gente diz que os cromossomos nada mais são do que a nossa molécula DNA. Só que elas estão condensadas, né? Elas estão assim muito compactadas lá dentro, tá bom? E uma das que faz essa condensação, que participa desse processo, é uma proteína chamada cromatina, tá? E essas moléculas vão ficar condensadas na forma de 46 cromossomos dentro do núcleo. Então, toda célula que você tem no seu corpo, com exceção de algumas, né, que são anucleadas, elas vão possuir 46 cromossomos. Tá? Por quê? Porque são células que somaram 23 do seu pai e 23 da sua mãe. Então, você agora tem 46. Agora eu te faço uma pergunta. Olha aqui para mim. Qual a célula do nosso corpo que vai ter 23 cromossomos? Será que tu consegue me mandar essa daí? Ser um raciocínio rápido? Veja bem, eu já formado, eu tenho 46. Mas lembrando que eu sou a soma do meu pai e da minha mãe. Meu pai mandou para mim 23, minha mãe mandou 23. Né? E foi através de qual célula que meu pai mandou e que minha mãe mandou a parte dela? Através do espermatozoide e do óvulo. Então quer dizer que você tem 46 cromossomos formados, mas as suas células gaméticas, as suas células reprodutivas, no caso homem, espermatozoide, no caso mulher, óvulo, cada uma vai ter 23. Porque se o meu espermatozoide tem 23, né, que são as únicas células do nosso corpo que tem metade do nosso cariótipo, são as células reprodutivas, eu vou mandar 23 no meu espermatozoide, vai encontrar 23 no óvulo da minha esposa e vai surgir uma criança com 46. Aí vai ser uma célula somática a partir daí, tá bom? Uma célula diploide. Até então é uma célula haploide, mas quando elas se juntam, agora é uma célula diploide, tá bom? Vamos lá, só para esclarecer aí. Então a gente tem aqui, né, uma imagem assim mais perto, digamos assim, dos cromossomos. Então nós temos as cromátides, cada um desse lado aqui a gente chama de cromátides, elas são cromátides irmãs, por quê? Porque elas estão uma junto da outra. O centrômero, tá? A região satélite, que é a região telomérica, tá? As cromátides ou braços cromossomos, como eu já falei, e sempre tem a região telomérica tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Material genético. O material genético é formado por 2 ácidos nucleicos, né? Que é o RNA e o DNA. Eita, Sâmio, tá ficando pesado. Vai entrar um negócio pesado agora aí para nós. RNA e DNA, beleza? Qual que é a diferença do DNA para o RNA? O DNA, ele é uma molécula muito importante para o nosso organismo. Por quê? Porque é ele que tem a receita que forma teu corpo, do jeito que ele é. Então a gente pode dizer que ele é a mais importante. Porém, não quer dizer que ele não precise de outras coisas para ele se dar bem. Ele precisa, sim, de outras moléculas, tá? Então, a diferença estrutural, como é que eu vou dizer? De locais, vamos dizer assim, de locais que cada um ocupa dentro do núcleo é o seguinte: o DNA, ele é fixo dentro do núcleo, ele não sai do núcleo para nada, ele está lá e ele é a cabeça, ele é o cérebro da célula e fica ali sempre solicitando o que ele precisa. Só que pelo fato dele não sair da célula, do núcleo, ele precisa de alguém que faça isso para ele, que faça as correrias, que a gente chama os corres. Quem que ele vai chamar para fazer isso com ele? Para ele? Ele vai chamar esse cara aqui, ó. Tá bom? E qual que é a vantagem do RNA com relação ao DNA? O RNA, ele sai do núcleo. Então, ele consegue ir providenciar tudo aquilo que o DNA solicita. Tá? E o que é que o DNA solicita? Proteína. Proteína, é isso que o DNA vai solicitar. Ele vai sempre dizer para o RNA assim, ó, eu preciso dessa proteína aqui. Aí ele passa a informação para o RNA vai lá fora, para quem?
Estudamos sobre isso. Ribossomos. Ribossomos são as organelas que formam as proteínas. Lembra disso? Ele vai lá no ribossomo, leva a receita que o DNA deu para ele, né? Nós temos 3 tipos de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O ribossômico está associado à proteína. O mensageiro leva o código genético que ele pegou lá dentro do núcleo, leva para o citoplasma, direcionando para quem? Para o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, eu já falei isso em outra aula, ele vai pegar essa receita e vai dizer assim, bom, toda proteína é formada por aminoácidos, tá bom? E ele é um fabricador de proteína. Ele vai traduzir, né, num processo que chama tradução. Ele vai pegar esse código e vai dizer assim, tá, eu vou precisar do aminoácido tal, do aminoácido tal, do aminoácido tal, e vai vendo os aminoácidos que ele vai precisar. Quem que ele solicita que vá buscar ou que traga, com quem que ele pega esse aminoácido? O RNA transportador. O RNA transportador vai fazer a captura desses aminoácidos que estão no citoplasma, que vieram através dos nutrientes do alimento que você come, e vai trazer para o ribossômico, ou para o ribossomo de uma maneira geral, para que o ribossomo faça a tradução desse código em proteínas. Olha que lindo isso, né, pessoal? E essa proteína sai pronta e dali acaba o trabalho. Daqui a pouco chega mais RNA, né? Acaba o trabalho desse código genético, mas daqui a pouco chega mais RNA com mais informação que vai precisar de mais proteína, automaticamente vai precisar de mais aminoácido. Isso está acontecendo o tempo todo dentro do seu organismo, pessoal. O tempo todo, senão você não estava vivendo agora. Inclusive agora, nesse momento, eu estou sentindo aí que você está produzindo proteína, tá? E energia também, beleza? Vamos lá, joga na tela. Então a gente tem o quê? RNA e DNA, tá bom? Então a gente entendeu basicamente a importância deles. Eles são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por algumas moléculas em que existem bases nitrogenadas. A gente tem as bases nitrogenadas adenina, a guanina, que são as purinas, tá? Quando você quiser lembrar, por exemplo, você lembra da água, ó, água, tá? São puras, né? Uma vez eu vi o professor falando isso, achei muito interessante esse macete que ele dá. Quais são as bases nitrogenadas púricas ou purinas? São, aí você lembra da palavra água, que vem de pureza, né? Pura, né? Que é pura de purinas, tá bom? Então, água, A de adenina e guá de guanina, ok? Já as bases pirimídicas, automaticamente, o que não for purina vai ser pirimídica, tá bom? A gente tem a timina, a uracila e a citosina. Com um detalhe, a uracila ela só vai aparecer no RNA, beleza? A uracila só vai aparecer no RNA. Então a gente tem aqui, né? Calma aí. Então pronto, a gente tem um grupo fosfato. O que vai formar o nucleotídeo? É um grupo fosfato, tá? Enfim, ficou meio perdido aquele slide ali. Mas aqui tem, ó. O nucleotídeo ele vai ser formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base, né? Uma base nitrogenada. Pode ser adenina, pode ser timina, pode ser guanina ou pode ser citosina. Você viu que mudou aqui no quadrinho amarelinho, né? Mas eu vou dizer aqui, ó, pode ser adenina, pode ser timina, pode ser guanina e citosina, tá? Sempre vai ser assim. O nucleotídeo é ele que vai formar o DNA e o RNA, tá bom? E esse nucleotídeo, por sua vez, ele é sempre formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E aqui que vem o pulo do gato. Se essa pentose, que é um açúcar, se ela for ribose, essa molécula vai ser um RNA. Tá bom? Se esse açúcar
for uma desoxirribose, ela vai se tratar de um DNA, tá bom? Então, o que é que vai mudar no nucleotídeo? Vai mudar o açúcar. Se for ribose, se trata de um RNA. Se for desoxirribose, vai se tratar de DNA. Mas sempre uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar, e um fosfato. Beleza? Em resumo, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. É por isso que é a partir do DNA que você pode clonar alguém, né? Um ser vivo. Opa, voltando. Tá aqui, tá apertando o botão errado. É formado por uma fita dupla em forma de espiral, tá? Em dupla hélice. Ela é girada, ela é uma fita dupla ligada pelos nucleotídeos e dupla hélice, né? Giradinha, como tem aqui nessa imagem aqui, ó. É constituída por 3 substâncias químicas, bases nitrogenadas, né? Umas que pode ser essas que eu já falei, né? Eu não vou repetir muito isso aqui porque eu expliquei isso aqui tudinho, tá? Uma pentose e um grupo fosfato, ok? Sempre por esse trio de os nucleotídeos, né? Sempre por esse trio de moléculas. Opa! Esse trio de moléculas, tá bom? Uma risada marota, hein? Então agora eu tenho tempo para destrinchar isso aqui. O interessante, pessoal, é o quê? É que nessas bases nitrogenadas existe uma ligação, tá? Sempre a adenina vai se ligar com a timina. E sempre a citosina vai se ligar com a guanina. Sempre vai acontecer isso. Agora, pensa se não acaba bom de desenho com isso aqui. Agora, adenina se liga com a timina e timina se liga com a adenina. Vice-versa, tá? Citosina e guanina, mesma coisa. Então você percebe aqui, ó. Olha aqui para essa imagem do DNA aqui, ó. Tá? Você percebe? Aqui tem uma timina. Vou botar outra cor aqui. Aqui tem uma timina. Quem é que se liga com a timina? A adenina. Então você percebe que aqui vai ter uma adenina. Simples assim. Se aqui tem uma citosina, quem é que vai se ligar com a citosina? A guanina. Porque quem se liga com a guanina é sempre a citosina. Legal? Timina se liga com a adenina, guanina se liga com citosina e assim vai. Tá bom? Agora, isso é no DNA. Tá bom? Agora vai ficar assim, tem um detalhezinho que tu pode dar uma bugada aí, mas vai dar certo. Isso quando se trata de DNA, tá bom? No DNA, a adenina sempre vai se ligar com a timina. Já no RNA é diferente, ok? No RNA, a gente vai ter o seguinte... É só um detalhe que muda, tá? No RNA, a adenina... Vou botar aqui, vou mudar de cor. A adenina, ela vai se ligar com a uracila. Você vai entender isso porque na próxima aula a gente vai falar sobre transcrição, que é a formação do RNA, a gente vai falar sobre isso com mais calma. Mas aqui eu já vou deixar essa dúvida na tua cabeça, né? Já para você ficar intrigado, para você se ligar que na aula que vem a gente vai desvendar esse mistério aqui. A adenina, ela se liga com a timina, com a timina no DNA, mas no RNA ela vai se ligar com a uracila. Lembra que eu falei que o DNA ele é uma dupla fita? Eu vou falar assim aqui até olhando para vocês, né? O DNA ele é uma dupla fita. Lembra disso? Tá aqui, ó. Olha essa aqui desse lado. Você vê um lado dessa fileira aqui, ó, se ligando com o outro lado dessa outra fileira. Ó. E dependendo dos nucleotídeos que estão para o lado interno,
né? Os nucleotídeos que estão voltados para o meio dessa ligação, ó, se aqui tem um A, aqui vai ter um T. É aí que entra todas essas ligações aqui que eu estou falando. São essas ligações que vão manter o DNA preso um no outro. Aí, tu pode pensar assim, tá, mas e o RNA, professor? Cadê ele? Aí é que tá. O RNA, pessoal, ele não é um ácido nucleico que existe o tempo todo ali, parado, não. Ele é fabricado na hora que vai ser necessário a função dele, tá? Num processo que chama transcrição. É isso que eu falei que a gente vai ver, a gente vai ter aula sobre isso na próxima aula. Tá? Mas aqui é para você, para fechar a sua ideia, para não ficar muita coisa aberta na sua cabeça. Esse DNA, ele vai se abrir através de enzimas, né, proteínas que são específicas para isso. O DNA ele vai aqui e ele se abre para entrar as enzimas que vão ser fabricantes do RNA. E esse DNA ele vai se abrir só no trecho correspondente ao gene, olha que interessante, né? Ao gene que vai codificar a proteína que ele quer. O DNA nada mais é do que um código, né? Multicódigo. Existem vários códigos de proteínas ali dentro, né? Se eu tenho um DNA do nucleotídeo 1 ao 10, ele vai codificar um tipo de proteína. Do 10 ao 20, ele vai codificar outro tipo de proteína. E assim, todas as proteínas necessárias para o nosso organismo vão ter uma sequência lógica lá no DNA. Aí vamos supor que o DNA ele quer uma proteína correspondente do 1 ao 10. Ele vai se abrir nessa região, ok? E aí vem uma enzima que vai fabricar o RNA exatamente dessa proteína que o DNA quer. E esse RNA vai ser o RNA mensageiro, né, vai levar para o citoplasma e vai acontecer toda aquela mágica lá que eu falei com relação ao ao RNA ribossômico. Porém, quando esse RNA se liga nessa situação, o DNA se abre, o RNA vem sendo prescrito por outra molécula. Vale lembrar também que o RNA é uma única fita, o DNA é duas fitas, né? Tanto que ele precisa se separar para formação do RNA. O RNA, quando ele vem apenas se formando em uma única fita. E o que seria, né, timina no RNA não vai ser timina, porque no DNA... Vamos lá, um raciocínio aqui, porque essa coisa confunde a cabeça da gente. Tá? No DNA, o que seria timina, no RNA vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. Aqui, deixa eu acertar meu dedo aqui. Vai ser a uracila. Tá bom? Mas a gente vai ver isso com mais calma, não fica desesperado. Esse é um processo muito gostoso da gente estudar. Afinal de contas, a gente está falando da síntese de proteína, tá? E o teu organismo, né? Eu falo o teu e aponto para o meu, né? Legal isso. O nosso organismo, ele é formado por proteína, basicamente por proteína. Então, por isso o DNA está fazendo isso o tempo todo, solicitando proteínas que vão formar células, que vão formar tecido ósseo, que vão formar tecido conjuntivo, muscular, nervoso. O tempo todo isso está acontecendo, beleza? Então não te impressiona, pode ter certeza que você vai esclarecer suas dúvidas. A gente vai para uma breve revisão, né? Esse assunto ele não tem mistério. Pega essa parte aí das ligações entre as bases nitrogenadas, né? Timina, adenina, citosina, guanina ou vice-versa, tá? Não importa quem vem primeiro, sempre vai ser esse tipo de ligação. Pega aquela situação da uracila lá no RNA, tá bom? Isso é muito importante para tu servir de base, para te servir de base para a aula que a gente vai ter agora, que a gente fala de processos envolvendo o DNA, como replicação, a própria transcrição, o processo de tradução, tudo isso vai ser discutido na próxima aula. E essa aula aqui serve como base para tudo. Beleza? Vamos lá para a nossa revisão.